Meus amores, eu vou soltar aqui um sonho, eu vou soltar um, não, eu vou soltar 2 sonhos nesse vídeo e vou soltar o que Jesus me pediu. Acho que já tá até marcado aqui, eu tenho que ter deixado marcado, em nome de Jesus. Se eu pudesse dar pausa, mas não pode dar pausa, não sei por quê. Parece que esse botão não serve. Parece já achei. Não parece, já achei. Pronto, meus amores, olha, as pessoas têm que aceitar Jesus. Quem dera se vocês fossem igual aquele povo que Jonas pregou, aquela cidade, ela estava em sentença de destruição, ela estava com sentença que eles iam deixar de existir. Mas Jonas pregou para aquele povo e aquele povo se arrependeu. Para aquele povo, Jesus mandou Jonas. Para esse povo, para essa geração, Jesus mandou. Jesus não, Deus mandou Jesus, o seu filho, para nós. Para essa geração, o sinal para esse tempo é Jesus Cristo. Então, vou ler aqui para vocês, ó. Jesus está fazendo um apelo e eu também faço a vocês. Jesus está precisando de pessoas para que levar a palavra dele. Bora lá? Ó, e e a e a percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestar entre o povo. Continuando o versículo. Vocês sabem, Jesus saía pregando de cidade em cidade. Então, se Jesus está precisando de pessoas para ir pregando o evangelho por aí, espalhando o evangelho, as santas escrituras. Ó, e vendo as multidões, teve grande compaixão dela, porque andava desgarrado e errante como ovelha que não tem pastor. É verdade, o povo hoje em dia está assim, desse jeito. Então disse os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os semeadores. Meus amores, semeador é aquelas pessoas que semeiam a palavra de Deus. Nós somos as pessoas que semeiam a palavra de Deus. Jesus já disse, está pouco, tem que aumentar mais. Eu vou contar aqui para vocês um sonho que Jesus apareceu para mim, porque eu li esse versículo, ó, Jesus está dizendo aqui, ó, vou ler para vocês de novo, ó. Então disse os seus discípulos, a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, meus amores, a seara de Jesus é grande, mas está faltando o quê? Ceifeiros. Então, bora lá, meus amores, bora lá. Vou soltar aqui o sonho que eu tive com Jesus para vocês. Meus amores, vou soltar o primeiro sonho e vou soltar o segundo. O segundo é completamente se referindo a isso aqui que Jesus falou. O segundo sonho, vocês prestem atenção. O primeiro é falando do arrebatamento, vocês vigiem. Ó, meus amores, ó, Jesus, meus amores, Jesus estava abandonado no evangelho, abandonado mesmo. O pessoal tinha esquecido o primeiro amor, como Jesus explicou lá no no Apocalipse, versículo 2. Versículo não, no Apocalipse 2 e o versículo não estou lembrado qual. Jesus disse. As pessoas tinham esquecido o primeiro amor, mas bora lá, vou contar o sonho para vocês entenderem. Vou contar logo o segundo, que é para vocês entenderem. Ó. Meus amores, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Quando eu vi aquilo dali, meus amores, eu não resisti não. Eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, eu me acordei. Aí,
Quando eu me acordei, eu fiquei imaginando assim, vixe, por que que Jesus, cadê os pastores, cadê as ovelhas, cadê? Por que que Jesus estava descendo uma rua de descida, sozinho por cima da calçada? Jesus quer me dizer alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, querendo raciocinar o que é que Jesus queria me dizer. Aí eu interpretei esse sonho, que Jesus estava só no evangelho. E Jesus estava descendo uma rua por cima da calçada. Meus amores, quando eu vi aquilo, sai, abandonaram Jesus. Não vou abandonar ele, não. Vou ficar pregando o evangelho. Vou ficar pregando o evangelho na internet. Vou fazer a minha parte e vou chamar as pessoas também. Vou chamar aqui os ceifeiros para, para começar a semear a palavra do nosso Pai, porque Jesus já está próximo de voltar. Jesus está pedindo. Meus amores, eu não sei, vou primeiro pedir a Ele, porque Ele colocou a seara escrito no céu para mim. E, meus amores, eu tô com vontade de soltar para vocês, mas primeiro eu vou pedir, primeiro eu tenho que pedir permissão a Ele, né? Meu noivo maravilhoso. Depois eu solto para vocês. Se Ele me permitir, eu solto. Se Ele não me permitir, eu não solto. Então, meus amores, porque Jesus fala com a gente. Às vezes as pessoas não dão não dão ouvido às Santas Escrituras, não dão ouvido o que ele fala. Então, se Jesus procura um meio de falar com a gente, Jesus, eu já venho falando com ele e ele vem me respondendo. Então, se vocês vigiam, vou soltar para vocês o segundo sonho. Eu soltei o segundo não, o primeiro, que é o sonho o primeiro sonho é o sonho do arrebatamento. Esse sonho que eu soltei para vocês foi o segundo, que é justamente que Jesus está pedindo pessoas para sair pregando o evangelho. E nós temos que orar pedindo a Deus justamente por essas pessoas, pedir para Deus abençoar elas e consagrar elas justamente para levar o evangelho. Bora lá? Vocês podem fazer alguma coisa. Jesus morreu por todos nós. Vocês podem fazer alguma coisa por Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus amores, bora lá. Ó. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele tinha uma carreira de anjo que minha vista só não faltava terminar. E quando eu olhava para a terra, eu já não estava mais dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. Eu olhava assim para baixo, eu via a rua rachada, com a rachadura aberta, e quando eu olhava para o cemitério, eu via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu disse assim, ixi, é o sonho do arrebatamento, eu vou ter que soltar na internet. Jesus já quer alertar o povo da volta dele. Então, isso eu tô fazendo, meus amores. Vocês não podem me acusar quando você estiver perante a Jesus. Não, você deu o sonho a ela e ela não falou com a gente. Eu tô conversando com vocês. Todo dia eu solto vídeo na internet falando dos meus sonhos, falando das revelações que Jesus me deu para me soltar para vocês. Entendeu? Jesus pode contar comigo e vocês também é só vocês curtir os vídeos, comentar e compartilhar. E mais uma coisa, vocês procuram a igreja. Procurem a igreja, aceite Jesus Cristo como seu salvador. De modo nenhum, vocês não entram no céu se vocês não tiver com o nome escrito no livro da vida. E nem tampouco se vocês não tiver confessado Jesus. Jesus não fez aquele sacrifício na cruz do Calvário, não foi para todo mundo ver? Pois então, vocês precisam também acolher aquele sacrifício para as pessoas ser testemunha. Jesus tem testemunha que Jesus fez um sacrifício por todos nós. O mundo inteiro é cheio, viu que Jesus fez um sacrifício por nós. Agora cabe cada um de nós colher aquele sacrifício que Jesus fez. Entendeu? O outro vídeo aí eu já tô falando sobre isso. Beijo, amo vocês. Um bom sábado para vocês. E um bom dia também. E eu amo vocês. Jesus ama vocês. Jesus fez esse sacrifício, devia Jesus ter ficado esperando só pela atitude de vocês, mas de maneira nenhuma, Jesus não está fazendo isso, não. Jesus, ele está direto trabalhando, ele não parou. Ele vai parar agora, depois da vinda dele, é aí que ele vai parar. Quando ele começar a governar os 1000 anos, aí Jesus vai ter um descanso. Glória a Deus, eu estou do lado dele. Glória a Deus, é maravilhoso. Então, jamais eu vou deixar ninguém, jamais eu vou perder a minha coroa, né? Como Jesus disse. A minha coroa já tem, que é a minha salvação que Jesus me deu. Por quê? Porque a gente tem que ser assim, meus amores. Jesus pagou um preço muito alto por nós. Nós temos que acolher a salvação que ele nos deu. E nós temos que caminhar com ele. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.